Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Firô Podcast, um espaço de conhecimento e troca de informações idealizado por quem transforma o mercado imobiliário todos os dias. Eu sou Fabrício Sorondo, sócio-diretor da Firô Souto, a maior, melhor e mais bem avaliada imobiliária da cidade de Pelotas. Para quem leva a sério o mercado imobiliário e quer entender o que acontece nos bastidores da vida condominial. É disso que nós vamos falar hoje. O aviso de hoje é provocativo, é para você. Se você mora em condomínio, é síndico, ou acha que administrar um condomínio é só pagar boleto e mandar mensagens no WhatsApp, fique conosco, porque você vai precisar assistir o que nós temos para falar nesse podcast. Os condomínios estão cada vez mais complexos, são decisões difíceis, sem falar das pessoas, que cada vez mais com opiniões diferentes, tentando administrar e conviver dentro de um mesmo teto. Até que ponto isso é saudável e isso funciona? E no meio disso tudo, há quem tenha coragem de assumir o comando, o síndico, estamos falando disso. Um cargo que exige empatia, firmeza, equilíbrio e muita resiliência. Porque ser síndico é ser cobrado por quem não participa, criticado por quem não sabe o que diz e julgado por quem, no fundo, só quer ter razão. Hoje, nesta conversa, nós vamos tratar sobre dilemas e bastidores da gestão condominial, a gestão invisível. Nós vamos falar um pouquinho sobre conflitos, desafios, ataques e também de soluções, os aprendizados e o lado humano de quem vive essa realidade todos os dias. Para isso, tenho aqui meu convidado, meu amigo, que entende como poucos o que é equilibrar conhecimento técnico, liderança e paciência. Pablo Monquelá, proprietário da Monquelá Gestão Condominial, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, bacharel em Administração pela Universidade Católica de Pelotas, com formação em síndico profissional pela Síndico.net e com mais de 25 anos de experiência como síndico condominial. Se você é síndico, vai sair daqui com novas ideias e talvez um pouco de alívio, ou não. Se você é morador, vai entender por que a gestão condominial é uma arte. Se você pensa em ser síndico, bom, talvez você descubra que boas intenções e coragem sejam apenas os primeiros passos. Seja muito bem-vindo, Pablo Monquelá. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa convocação, vamos dizer assim, da Firô Souto. É um prazer estar aqui conversando contigo nesse Firô Podcast e, de uma certa forma, representando a categoria como um todo, né? Ouvi muito atentamente a tua introdução e gostaria de agradecer também as palavras que eu acho que foram as palavras mais sintéticas e ao mesmo tempo verdadeiras da profissão como um síndico, né? Então espero hoje poder colaborar com os colegas, né, aqueles que estão pensando entrar na área e principalmente, né, passar um pouco aí da nossa experiência para os moradores e todos aqueles que convivem num condomínio. Então, estamos aqui abertos às perguntas. Maravilha. Então, na verdade, nós temos aqui hoje uma oportunidade de ampliar os horizontes sobre um conhecimento, né? E tenho certeza de que vai ser um momento muito rico para todos. E para começar essa conversa, né, eu já gostaria de abrir com uma provocação. E a provocação é a seguinte: hoje em dia, a gente vive um tempo em que todo mundo opina sobre tudo. E no condomínio, isso não poderia ser diferente. É assim na nossa sociedade, é assim no condomínio. O morador que não lê o regimento, que nunca foi a uma assembleia, de repente ele vira especialista em administração, em lei, em contabilidade, em gestão de pessoas, ele tem respostas para tudo, mas ele não assume a posição, ele fica nos bastidores. E o síndico? Ele é cobrado, criticado, julgado, muitas das vezes por quem não sabe do que está falando, mas se sente na condição de opinar. Então eu te pergunto, sem rodeios, por que o síndico virou o alvo preferido
de quem não entende nada sobre o que o síndico de fato faz? Em primeiro lugar, acho que a gente tem que entender um pouco a natureza humana, né? A natureza humana como um todo, ela sempre ela tem aquela ideia de cobrança e de opinar mesmo sem saber do que está falando, né? É muito comum. E parece que a ignorância no sentido técnico, não vulgar ou ofensivo da pessoa, ela acaba corroborando mais as opiniões infundadas. Então, aquele círculo meio vicioso. E no condomínio não poderia ser diferente, né, Fabrício? É muito comum a pessoa dar uma opinião, a pessoa criticar, etc., sem nem saber os detalhes, né? Simples, sem ler um regimento, sem ler a convenção, sem se informar de fatores pretéritos, né, àquele momento. Então, isso é da natureza humana e nós, como profissionais, temos que aprender a trabalhar com isso aí. Não tem escapatória, né? Independente se o síndico é morador, né, dito síndico orgânico, ou síndico profissional, dito síndico externo. Isso faz parte do psique, isso faz parte do ser humano, e não temos outra alternativa. É isso aí. E tu trazes esse ponto, né, que na verdade a gente sente dentro do mundo condominial um pouco do reflexo da sociedade, né? Hoje as pessoas têm voz, né? As redes sociais estão aí, né? Os grupos de WhatsApp estão aí e as pessoas se sentem confortáveis de opinar. E muitas das vezes o fazem sem o devido embasamento. E eu entendo também que um dos pontos está relacionado a que muitas das vezes, para o leigo ou para o não especialista, a resolução ela é muito simples, muito fácil. E ele não entende por que ela não acontece no tempo que ele considera como adequado, né? Mas aí a gente tem que entender que existem regras. Nem tudo que precisa ser feito pode ser feito ao tempo que as pessoas gostariam. Então, esse desencaixe de tempo, por vezes, também pode dar a sensação ou motivar os comentários de quem não está lá por dentro para entender. Com certeza, né? Com certeza, com certeza. Quem está no outro lado, ou seja, o síndico, né, e em conjunto com a administradora, ele precisa entender que ele está lidando com a parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, né? Então é óbvio que um bom profissional vai procurar sempre, no exemplo de orçamentos ou de despesas eventuais, sempre se procura aquela melhor solução, ou seja, dentro de um valor adequado e dentro de uma razoabilidade de retorno do serviço. Só que isso demanda tempo, né? E às vezes o cara que está no outro lado, o condômino e tal, ele não entende, ele não compreende, ele acha que a coisa tem que ser para ontem e tal, né? E infelizmente às vezes não é, né, Fabrício? Infelizmente tem coisas que demandam essa maturação, que é obrigatória, é legal, etc, etc, né? Eu sempre brinco assim que o síndico, a administração condominial, ela fica no meio do caminho entre a pública e a administração da sua residência, né? A sua residência, tu estragou algo teu, tu decide se tu está disposto a pagar ou não pagar, se fazer ou não fazer, não está nem aí, é teu. E o público, por óbvio, ele tem várias leis, né? Assim como o síndico também, mas as leis públicas são para questões públicas são muito mais complexas, né? Que às vezes demandam tempo. Então a gente fica no meio do caminho aí e precisa equacionar isso aí, né? Isso é uma situação clara e diária para todos que estão na lida aí, né? Não tem. Sim. Eu concluo aqui, para a gente já poder evoluir, dizendo que o mundo, as pessoas, na verdade, nós, e quando eu falo as pessoas, eu também nos incluo, nós nos tornamos muito mais imediatistas, né? Com certeza. O mundo nos exige imediatismo. E para todo mundo tem que ser tudo imediato. E quando não é imediato, parece que não está funcionando. Né? Com certeza. Mas nem sempre dá para ser feito dessa maneira. Eu te digo assim, Fabrício, como tu colocasse ali na explanação, eu estou há 25 anos no mercado. Quando eu comecei a ligar para um síndico no final de semana, o prédio caiu, ou o prédio caiu, nunca me aconteceu, ou faltou água. O resto, tudo se resolvia na segunda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já tive casos aqui que o cara me ligou no sábado, às 23 horas, pedindo um salão de festas para domingo. Eu até achei, não, mas na outra semana. Não, eu queria para amanhã. Né? E é assim, hoje em dia, a sociedade está assim, os meios estão assim, a gente quer tudo para ontem, né?
E o condomínio não poderia ser diferente. Ele é uma célula da sociedade, Sem então, dúvida. por óbvio, não pode Sim. ser algo alienígena a Sim. isso, né? Então, o síndico virou o vilão dos condomínios? Pois é, cara, depende. Eu acho que sempre depende, né? Depende sempre como o síndico vai tratar essa situação. Mas é óbvio que tudo aquilo que não sai conforme a pessoa deseja sempre acaba resultando no coitado do síndico, né? Vou sempre puxar a brasa pro meu assado aqui, óbvio, pro dos colegas, né? Sim. Isso faz parte, né? Infelizmente as pessoas às vezes são, como a gente estava colocando ali, imediatistas, mas ao mesmo tempo também elas são muito egocêntricas, né? Então, se aquilo ali não sai do jeito dele, a culpa é do síndico, o síndico é aquilo, o síndico é aquilo outro. São poucos que entendem que o síndico está ali para uma coletividade, que pode ser de 10, 20, 40, 100, 200, 300, dependendo do tamanho do condomínio. Então, às vezes ele é vilão, sim, às vezes ele é vilão, e às vezes, para aquele que é mocinho, no outro dia é vilão, vice-versa. É uma interna passar de lado aqui. No momento, às vezes eu sou vilão, às vezes eu sou mocinho, e faz parte, né? Não é diferente o papel das administradoras, Também, né? também. A lógica ela é a mesma, né? Porque hoje a percepção de adequado, certo ou errado das pessoas está muito a ver de acordo com os seus interesses. Até que ponto o meu interesse está sendo atendido? Se o meu interesse está sendo atendido, Ótimo. é a melhor administradora, é o melhor síndico. Mas se o meu interesse não está sendo atendido, é a pior administradora. E como é tudo imediatista, tudo está errado, né? Então, ame-me ou odeie-me, né? É mais ou menos nessa linha. É mais ou menos nessa linha. Então, me diz uma coisa aqui, puxando para um outro ponto, que é, o que faz, já com essa experiência de 25 anos, o que faz a gestão condominial dar certo? Pois é. O que é um princípio de uma boa gestão condominial? Fabrício, eu elencaria vários fatores, mas alguns, uma espinha dorsal, né? Eu acho que, primeiro, entender o condomínio. O que é entender o condomínio? Eu trabalho com condomínios que o maior público é estudantes e outros que são familiares. Eu não posso, em linhas gerais, tratar eles da mesma forma, né? O público mais jovem, digamos assim, ele tem um outro pensamento, ele é mais tolerante para algumas coisas, outros para menos tal. Já, ao contrário, né? Um público onde a maior parte são famílias, é uma outra situação, é uma outra forma de trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto, é entender o teu cliente, entender o condomínio, né? Claro, eu aqui estou dando a experiência do síndico externo, né? Sim. Segundo lugar, eu acho que tem que estar bem assessorado, né? E aqui a ordem não quer dizer que seja mais ou menos importante. Aqui eu estou elencando de uma forma aleatória. Sem dúvida. Tem que estar bem assessorado, né? E aí entra o papel da administradora, né? A administradora, como a gente estava colocando ali no início, né? A administradora condominial evoluiu muito e eu, nesses 25 anos, acompanhei uma barbaridade. Nós também, como síndico, mas a administradora como um todo. Até porque o mercado exigiu, a legislação exigiu, né? Hoje há uma cobrança maior legal do síndico, então ele precisa estar bem assessorado, porque é muito difícil, praticamente impossível, o síndico saber tudo de tudo. E daí onde entra a administradora, que trabalha com vários profissionais, né? Dentro da sua expertise, etc. Né? Então esse é o segundo ponto, tu estás bem assessorado, e aí também incluo um conselho, né? Que às vezes, dependendo do condomínio, não há... do porte, né? Dependendo do porte, etc, etc. Então, é uma situação ali de pesos e contrapesos que eu acho que tem que saber trabalhar e todo mundo sai ganhando, né? Outro fator que eu posso elencar assim, de extrema importância para um condomínio é a questão da normatização. E aqui eu vou falar convenção, regimentos, as próprias leis ordinárias, federais, estaduais, municipais, né? Isso ser aplicado e principalmente haver essa comunicação de como vai ser aplicado, né? Não simplesmente chegar um belo dia e as coisas começarem a ser jogadas por cima dos moradores. Então, e aí abro um parênteses dentro desse e acrescento com letras garrafais, sublinhado em negrito, comunicação, né? E aí, de novo, volto à questão também da administradora, que auxilia bastante no síndico nesse sentido. Depois,
vamos, digamos assim, muita paciência, né? Sabedoria para saber ouvir e discernir o que é, o que não é. Às vezes chegam informações distorcidas, às vezes a própria pessoa que te traz a informação, ela também tem uma visão um pouco equivocada, né, do fato e tal. Então, o síndico e também aqueles que estão auxiliando precisam entender muito bem isso aí, né? Eu acho que posso elencar assim rapidamente que esses seriam os principais passos. Muitos né? dos pontos que tu trazes estão relacionados à liderança, né? Aspectos que um líder precisa atentar e fazer bem para poder fazer um bom desempenho do seu papel, seja na atividade em que for. Comunicação, ser bom ouvinte, não pegar de arranque, paciência, né? Pensar muito antes de tomar decisões, ter uma comunicação alinhada, enfim, né? E eu vou trazer só um exercício rápido aqui, que é o seguinte. A gente, enquanto administradora e atuando como a maior administradora da cidade, então a gente lida e vivencia muitas gestões condominiais. Então, daqui a pouco a gente está vivendo uma gestão condominial com um síndico e o condomínio não anda. A administradora é a Firosolto e é o síndico X e não anda. E o chão está caindo, está tudo desmoronando e aí troca o síndico e a coisa magicamente acontece, né? Porque muito da gestão e da qualidade do que acontece passa efetivamente pela condução e capacidade de trabalho do síndico, né? A capacidade dele orquestrar. Ele é o maestro. Efetivamente, ele acaba por ser o maestro. Se eu puder fazer uma analogia, eu gosto muito de futebol, né? Então, o que eu entendo? Uma boa administradora, ela é aquele jogador que não aparece, mas é fundamental. Sim. Então, mesmo que tu não tenhas um bom síndico, aquela administradora, ela faz um serviço que o time não perde, mas não ganha, porque está faltando um talento lá na frente. Quando tu tens o talento, o time ganha, o time vai para frente. Mas só o talento lá na frente também não resolve, porque ele vai fazer 2 gols e tomar 5. Né? E ao mesmo tempo, só a defesa bem postada não toma gol, mas também não ganha. Né? Então, sempre é muito bom para o condomínio que haja esse casamento aí, essa dupla, né? Administradora e síndico. E síndico eu coloco também corpo diretivo, o corpo né? diretivo e acrescento aí também os conselheiros, dependendo do porte do condomínio. Perfeito. Conta para nós, quando é que um morador ultrapassa o limite do bom senso? Pois é, o morador ultrapassa o limite do bom senso. Geralmente é aquele morador antissocial, né? O que acontece? A pessoa tem que entender que no condomínio, até tem um meme que depois até eu conto rapidamente, mas o condomínio é um local onde há direitos e deveres. O famoso, o meu começa onde termina o teu e vice-versa, né? Meu direito começa onde termina o teu. Isso, na teoria, é muito lindo. A gente pode ficar aqui 3 horas falando sobre isso aí e vai ser tudo fantástico. Na prática, é bem complicado, né? É bem complicado porque há restrições no direito de propriedade, né? Que a própria legislação, ou às vezes a convenção, o regimento, ou tudo junto, acaba impondo ao morador. Há restrições na questão de convivência, de vizinhança. Estou falando de barulho, estou falando de pet, estou falando de reforma, estou falando de automóvel, de carro, né? Que é o CES, o famoso CES. E às vezes o que acontece aí? Né? O morador não gosta de ser cobrado. Ele não gosta de ser cobrado. E quem acaba, por óbvio, sempre fazendo... E a cobrança não estamos falando financeira aí, né? Não. Não tem nada a ver com dinheiro. Longe disso. Que claro que, dependendo da situação, acaba desencadeando... Pode chegar a ser. Uma multa que não é o fim arrecadatório educativo. Sim. Eu preciso tentar frear aquilo ali. Sim. Né? E às vezes o morador não entende que não é o administrador, a X, que impôs aquela regra, o próprio síndico, o síndico, o administrador, o corpo diretivo, que seja, está lá para aplicar. Está lá para aplicar o regimento. O regulamento que às vezes não foi feito nem por elas. Foi feito há anos atrás por um grupo de moradores, ponto final. Fora o regulamento federal, estadual, municipal. Né? Então, esse é o tipo de antissocial.
porque não é o local dele. Talvez alguns, né, realmente deveriam morar numa casa, um local mais afastado, tá bem. Eu tenho uma frase que eu particularmente gosto muito, que é: o condomínio é uma coisa coletiva. Se a pessoa não quer operar na coletividade, ele que compre um sítio. Porque lá ele pode fazer... Porque numa casa pode até atrapalhar a vizinhança. Num sítio mais isolado, me parece que tudo é mais viável dele fazer o que ele está a fim de fazer. E mesmo assim, a legislação que restringe em alguns aspectos a questão da propriedade, né? Na realidade, a partir do momento que há um pacto social, né, lato sensu, as pessoas têm que entender que a gente acaba delegando, mesmo que não queira, certas liberdades para que o todo funcione. Sim. Não tem o que fazer, né? Talvez numa outra esfera aí, extraterrestre, alguma coisa do gênero, mas aí eu desconheço. Não tem como opinar. Mas na prática é isso aí, né, Fabrício? Então, esse condômino aí, né? Que é um pouco complicado, né? E a gente vai ter que lidar com ele e vai gerar estresse. Vai gerar estresse porque ele pode pessoalizar, ele vai pessoalizar com o síndico, ou com a administradora, ou com o morador de uma outra unidade que supostamente se sentiu incomodado e ele vai querer saber quem foi. Enfim, não tem como agradar todo mundo. Esse cara vai causar problema. Mas não tem sabe, o Fabrício, tem às vezes algumas situações é porque a pessoa não consegue se colocar no lugar da outra. E às vezes tu demonstrando aquilo para ela, pessoas de bom senso, elas repensam as suas atitudes. Eu vou te dar um exemplo, às vezes questão de... Eu tive casos assim, e é corriqueiro, o vizinho reclamar, fulano tal horário entra de salto, parará. E eu me lembro de um caso que a gente vai aprendendo isso num tempo, né? Um morador disse, tia, vai ali no meu apartamento que eu quero te mostrar como é que é. E eles inverteram. E o cara disse, cara, eu não fazia ideia que o barulho... E foi um santo remédio. Tínhamos alguém de bom senso. Se acha. Então, às vezes, colocar todo mundo na mesma fogueira é complicado. Mas, sim, realmente tem alguns que não estão nem aí. Faz parte, né? Faz parte. Bom, falando sobre polêmica, vamos entrar aqui talvez numa que, na minha opinião, hoje é a origem de boa parte das soluções e problemas. Estamos falando de WhatsApp. E aí? Ferramenta de gestão ou arma de destruição? Como é que tu enxerga isso como síndico? As duas coisas, Fabrício. Como eu falei, assim, quando eu comecei, né, eu já citei aqui no início, as pessoas só ligavam para ti num final de semana, algo assim do gênero, se algo muito grave tivesse acontecido, né? O WhatsApp, ele começou a se popularizar e está aí, e quem não consegue trabalhar com o WhatsApp, eu aconselho não ser síndico, né? Pode ser criado um grupo só de recados, ou pode entrar e participar mais ativamente, mas é uma ferramenta e quem não está ali está fadado a fechar as portas ao fracasso, enfim. O WhatsApp, tudo depende da forma que tu vai conduzir, né? Tu como síndico, aí no caso, né? Por quê? Tem certas situações que não vale a pena tu discutir. Mas tu pode extrair dali algumas informações. Algumas coisas são exageradas, mas dependendo da movimentação do grupo, pode ter algum cunho de verdade ali. E tu pode solucionar aquilo ali, né, simplesmente pelos relatos de alguns moradores e, de uma certa forma, ele te auxiliou, né? Coisas que talvez tu não teria percebido no dia a dia, né? Principalmente condomínios maiores, são blocos diferentes e tal. Bom, peraí, vou verificar isso aqui e aquilo ali pode, inclusive, depois que tu resolve, gerar uma propaganda favorável a ti. Diz, olha, vou receber e tal, vamos verificar isso aqui, pronto. Agora, entendo assim que o grupo de WhatsApp tem situações que o síndico tem que se posicionar. Agora, às vezes, quando entra na esfera pessoal, né, eu sempre aconselho a não se posicionar. Até porque alguns condôminos não sabem, condôminos e moradores, né, a questão do assédio, né? Às vezes uma perseguição, né, lato sensu, direta ao síndico, de uma forma corriqueira e contumaz, isso pode gerar, inclusive, dano, uma ação indenizatória
do síndico perante aquele condômino, né? É claro que o condômino tem direito a reclamar, claro que tem direito de cobrar, claro que tem, mas tudo dentro de uma civilidade, né? Se a pessoa entende que o profissional não está fazendo um bom trabalho, ou até mesmo o morador, ele tem meios para buscar isso aí e não ficar denegrindo a imagem do cara num grupo de WhatsApp, né? Então, o grupo de WhatsApp é um ame ou deixo, né? Mas tá aí, o fato é esse, e a gente tem que aprender a trabalhar, e cada dia que passa a gente está aprendendo e faz parte, não tem mais o que fazer. Ele, inevitavelmente, né, ele traz pontos positivos que são inquestionáveis. Na verdade, eu sempre comento que é impressionante como uma ferramenta mudou a forma do mundo se relacionar. Verdade. Né? O poder, porque nós vivemos transições, nós vivíamos SMS, mas ela não chegou a ter esse apelo. Fax. Tá? Se nós voltarmos mais adiante, nós vamos voltar numa linha que vai começar a mostrar um pouco da idade. Tá? Não é o ponto aqui. Mas quando entra o WhatsApp, ele transforma. E a gente chega ao ponto, e isso para mim é o mais estranho, de eu pedir para te ligar. A coisa ficou tão natural, o WhatsApp ficou tão dominante que hoje ligar passou a ser invasão, né, cara? É um sinal dos tempos, é um sinal de que a ferramenta ficou maior do que qualquer outra coisa. E é isso, a comunicação funciona, mas lá nos bastidores a coisa ferve. E a pergunta que eu te faço, e até é um plus aqui da nossa questionamento, tu como síndico, tu acompanha em tempo real esses grupos? E tu intervém nos comentários quando a galera tá lá e nem envolve necessariamente o condomínio, tá? Tem um debate rolando lá que não tem a ver diretamente com a tua atribuição. Tu entra nesse debate ou tu prefere viver a tua vida e só intervir quando a situação realmente fica extrema? Como é que tu lida com isso? Assim, é uma pergunta bem interessante, né? Só complementando aquela, o WhatsApp, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a forma, às vezes, que a pessoa se expressa, forma escrita, não é compreendida. E às vezes a gente faz um pré-julgamento, crucifica uma pessoa e ela se expressou de uma forma errada escrita. O texto ele tem essa capacidade de gerar interpretações equivocadas. Tem, principalmente no calor da emoção, né? O síndico, que é um ser humano, ele não é uma máquina, né? Ele, como todos nós, às vezes a gente está irritado, alterado, etc., tenta manter a neutralidade, a calma, mas lê um texto, algo assim do gênero, como o cérebro já está condicionado e às vezes, no outro dia, cara, mas será que foi isso que ele quis dizer, né? E quando tu falou até, eu às vezes brinco lá no escritório, eu digo, olha, gurias, não se esqueçam que o telefone também dá para ligar, tá? Não é só o WhatsApp. Agora, assim, estava me perguntando em relação aos grupos. O que acontece? Durante o dia, a gente procura sempre filtrar o que interessa ao condomínio, né? Como eu falei ali no início, a gente trabalha com alguns condomínios que a maioria é estudante, então, às vezes, no outro dia, a gente lê comentários até engraçados. Fulano, 2 horas, tens uma xícara de açúcar para me emprestar? Ou uma chapinha, porque eu tenho uma festa. Isso não interessa nada do condomínio. Mas o grupo está ali e está bem. E é isso aí, o grupo não é só, né? Outros momentos, tudo depende da emergência e do horário. Eu acho que o profissional ele tem que colocar um limite. Evidente, num domingo, às 4, 5 horas da tarde, o cara está te pedindo boleto, vai conseguir resolver o problema do cara? Não. Então, respondo segunda-feira. Agora, se um colocar, nós estamos com um problema d'água, etc., tem que intervir, né? Sim, a situação de urgência e emergência que tem que ser o que Então, o meu conselho sempre é assim, né? Em primeiro lugar, é ver o horário que está acontecendo as conversas e, segundo, a importância ou não dependendo daquele horário. Nós tratamos a situação de segunda a sexta de um jeito, sábado de manhã do mesmo jeito, sábado de tarde, domingo de outro jeito, porque, afinal de contas, somos todos seres humanos, precisamos ter vida, né? E eu acho que a pessoa que consegue dosar isso, né, já tem meio caminho andado para conseguir trabalhar bem com o WhatsApp.
A gente percebe, sabe, nessa experiência de administrar tantos condomínios de portos dos mais diferentes portes, a gente percebe síndicos e síndicos. Tem aquele síndico que, se rolar uma mensagem no grupo, ele tá interagindo, então ele vira escravo do WhatsApp, né? E ele tem que responder todo mundo o tempo inteiro, e o condomínio também se acostuma que o síndico tem esse nível de participação, e parece que quanto mais ele entende que o síndico está disponível 24 horas por dia, mais ele demanda. E mais o síndico vai saindo do circuito, né? Porque ele não consegue dar vazão a 100%, principalmente num condomínio de grande porte. Então, ter a capacidade de identificar o que deve ser tratado, o que não deve ser tratado, o que faz parte do mundo do WhatsApp e que não pode ser considerado, eu acho que é bem importante também até para a própria saúde mental de quem está à frente de um condomínio. Com certeza, com certeza. Bom, eu tenho aqui um ponto que é o seguinte. Tu atuas já como síndico profissional há muitos anos, né? Talvez um dos primeiros que tenha iniciado a trabalhar nesse formato na cidade, porque já atuavas como síndico, como administrador em outros momentos, e naturalmente o mundo foi apresentando essa oportunidade. Sim. E tu já estavas preparado e fosse abraçando, né? Mas, enfim, a gente percebe que a função do síndico profissional, ela começou antes nos grandes centros. Demorou um pouco mais a chegar até aqui, mas hoje está cada vez mais se esparramando por dentro dos condomínios. O que antes era praticamente para grandes condomínios, já existem também condomínios de pequeno, médio porte. E a pergunta é, por que o síndico profissional atualmente ganha tanto espaço em relação ao síndico morador? É uma pergunta bem interessante, né? O que acontece? Os condomínios hoje, quando eu comecei, 25 anos atrás, eu comecei com uma necessidade, né? E até que a gente estava comentando antes, um condomínio do lado ali me convidou, porque eu tive que assumir o meu, porque a coisa não estava boa. E eu ainda disse assim, eu recém estava me formando em direito, eu digo, não sei nem se eu posso ser. Aí fui estudar e tal, internet era discada, né? Então a gente acabava lendo muita legislação, muitas decisões, etc., para ver, para tomar certas decisões. Comprei muitos livros, né, na época, enfim, comecei a ler, mas como tu bem mesmo colocasse, tudo o que acontecia de novidade vinha dos grandes centros, né? Então, às vezes, diz, como é que eu vou aplicar isso aqui e tal? E a coisa foi mudando, Hoje em dia, a complexidade está maior, né? Hoje, o síndico, ele é praticamente um gestor de uma empresa, né? Tem condomínios maiores, como tu disse, tem condomínios menores, tem condomínios mais complexos, menos complexos, mas muitas coisas são feitas, são realizadas pensando como um gestor de uma empresa, né? Então, é óbvio que isso, em primeiro lugar, ela começa a exigir uma qualificação, né? Aquele síndico que durante o dia atuava na sua profissão e de noite lá resolvia alguma coisinha ou outra, começou a ficar mais complicado, bem mais complicado, inclusive em condomínios pequenos, né, Fabrício? Porque o condomínio quer coisa já, né? Ele quer coisa pra... E muita cobrança do morador, cobrança do Estado, o Estado como um todo, no sentido, né, amplo, não? Legislação, né? Legislação e tal. Compromissos. Né? A convivência, as relações entre as pessoas começaram a se tornar mais complexas, né? Eu tenho até hoje trabalho para eles, né? Um condomínio que tem problema de garagem, o ponto é maravilhoso e tal, mas é um carro atrás do outro. Quando eu iniciei lá, todos tinham a chave dos carros dos outros. Eu nem sabia que era tudo assim. Não, Fabrício, eu tinha a chave do teu carro. Tá? Hoje em dia não, hoje em dia é um caos, né? A quantidade de carro é a mesma, só que foi criado um grupo para eles mesmos, porque a complexidade, hoje não, nem sei quem é esse cara, não. Então, mudou muito. Então, o síndico o síndico orgânico, digamos assim, ele acaba ficando muito sobrecarregado, ele tem a própria vida dele, ele se depara várias vezes com o morador, que ele precisa fazer uma cobrança, né? E que eu acho que queria abrir um parênteses, né? Que às vezes, no ímpeto de tentar resolver aquela situação, ele acaba exercendo
um papel que é dele também, é óbvio, mas poderia jogar para a administradora e ficar no resguardo, né? Então são várias situações que acabam fazendo o morador pensar duas vezes. Será que vale a pena eu assumir? Será que não vale, né? E mesmo fazendo bons trabalhos, eu recebi economias de síndicos orgânicos com moradores que fizeram excelentes trabalhos mesmo. Só que chegou num momento que ele não conseguia mais separar o pessoal do não vou chamar profissional porque ele tem a profissão dele, mas o pessoal da sindicância, né? Ficou tudo misturado, a família começou a cobrar, etc, né? E aí ele disse, não aguento mais, quero sair fora. Como o trabalho voluntário começou a pesar, Começou a pesar mesmo, né? E vamos passar para o outro. E aí começa a surgir um mercado bem interessante do síndico externo, né? Ainda não é regulamentado, a gente chama de profissional, mas ainda não não é uma atividade ainda que virou profissão. Mas, ao que tudo indica, vai, e a tendência é isso, né? Porque o próprio legislador está percebendo que é um grupo de pessoas que movimenta um valor significativo financeiramente, né, em todo o Brasil, que mexe com uma comunidade também significativa, e a tendência é de aumentar mais ainda, e é um cara que está na berlinda ali, não há legislação, não há nada, né, e tá bem, estamos indo lá. Então eu acho isso, né, meu modo de ver, observando, né, é isso. O síndico profissional ele tem um mercado porque o síndico morador, cada dia que passa, não está querendo mais. Por vários motivos. E se eu parar para pensar, vou achar mais uma gama de motivos. Sem dúvida. A gente, na administradora, a gente percebe isso, né? O nosso número de condomínios com síndico profissional na carteira não para de crescer. O que antes era exclusividade de determinados tipos, hoje já começa a se pulverizar por diversos tipos. Não existe mais um tipo que é aderente. Depende da situação, né? E realmente aquela turma do trabalho voluntário, ela cada vez menos se apresenta, é o que a gente vem percebendo. Bom, mas aí nós temos então um síndico que pode ser inexperiente e que está iniciando, né? E aí? O que tu falaria para um síndico inexperiente que está iniciando? Qual é o tipo de erro mais comum que tu percebe alguém que está se inserindo? E aí não estou dizendo nem síndico profissional, pode ser um síndico morador, orgânico, como se trata. Que tipo de erro um síndico inexperiente ele pode cometer? O que acontece, né? Surge a assembleia, muito bem, alguém quer ser síndico, tal. Às vezes a pessoa, né, o próprio grupo já vai direcionando, tem que ser fulano e tal. E às vezes a assembleia não tem ninguém e diz, tem que ser tu. Muito bem, ele assumiu aquele cargo, ótimo. Com as melhores intenções, eu sempre acredito que o síndico morador ele tem as melhores intenções, né? Raríssimos casos a gente vê assim, não, o cara já entrou lá de má fé, etc. Só que às vezes o que acontece? Ele atropela certas situações, né? Na ânsia de resolver aquilo que, em linhas gerais, seria fácil de resolver, né? Ele atropela, às vezes, legislação, às vezes ele atropela aquele momento de deixar o assunto maturar para depois voltar e com calma resolver, né? E às vezes acaba nem consultando a própria administradora e já vai lá e vamos resolver e tal. Mas é na boa intenção, né? Então, e aí já respondendo outra parte da pergunta, o que eu acho? Primeira coisa que o síndico tem que ter é muita paciência, né? Deixar a situação, às vezes certas situações, ser maturadas para depois se manifestar, não responder dependendo do evento, responder de imediato, deixar refletir, pensar, às vezes até a outra parte também, baixa o sangue, diz, pô, não era assim então, né? Vamos pensar com calma. E principalmente, né, eu acho que ele tem que estar bem calçado, de novo, e volto, que eu já citei algumas vezes, bem calçado nos seus fiéis escudeiros, né? A própria administradora, que vai auxiliá-lo, né, nessa gama de assuntos novos e complexos, né, que tem no condomínio, e dependendo, às vezes, do caso, do próprio conselho. Eu acho que esse é o maior conselho que eu posso dar. O resto, o conhecimento, ele vai buscar atrás, a internet está aí, está cheio de cursos, cheio de gente compartilhando conhecimento e tal, né?
mas tem certas coisas que são conselhos que a gente acaba dando porque já passou por isso. Sim, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu considero importantes, porque a gente vive isso, né, de vira e mexe tem algum síndico sendo eleito que não tem experiência. Às vezes a gente se depara com algum síndico que até já tem experiência, mas enfim, alguns dos equívocos que a gente pode perceber, e aí eu não estou falando necessariamente do iniciante, né? Claro. É o cara que quer agradar todo mundo. Ele quer ser o legalzão, tá? Me simpatia. Tá, pois é. Mas o condomínio não tem muito espaço para isso, porque não dá para ser o legalzão, porque logo ali tu vai ser colocado numa berlinda e vai estourar. Não tem. Tem a regra, né? Existe a regra. A gente também, invariavelmente, encontra o ditador. Ele se intitula o dono. E agora, como eu sou, eu é que defino, eu é que posso. E aí as regras são dele. E as definições são pelo gosto dele, é por quem ele gosta, são critérios diferentes para quem é amigo, para quem não é amigo, ele não usa do mesmo bom senso, não é nem o bom senso, ele não aplica as regras como tem que ser, porque ele tem suas preferências e ele acaba externalizando e deixando claro isso, né? Então, essas são situações que a gente acaba evidenciando dentro do mundo condominial, e aí não é necessariamente o iniciante, né? Ele vai tropeçar ao longo do tempo, tomando decisões que não são embasadas no que é o certo. Claro. A subjetividade, às vezes, numa avaliação, é bem complexa, né? Tu vai ser cobrado por ela. Mas E às vezes parece uma coisa simples, assim, pô, qual é o problema do Fabrício naquela noite deixar o carro dele ali na entrada, num dia que tem meia dúzia aqui de pessoas? Pode ter certeza que isso volta mais tarde. Né? Vai ter o dia que o condomínio vai estar cheio. Mas por que tu deixou o Fabrício? Né? E o cara, quis resolver aquela situação. Então, eu sempre digo assim, né? Se calcem na legislação, se calcem no regramento, convenção, regimento, enfim, o que tiver, né? Isso foi feito, pode até ser que tu não concorde, tu como ser humano, mas aquilo foi pensado, né, por um grupo de moradores ou por um legislador que foi eleito por nós, aí nós vamos entrar em outra seara, e que não cabe discussão, não cabe. A gente tem que aplicar e ponto final. Simples assim, né? E qualquer coisa, não sou eu que faço as regras são feitas aqui. Não, então, se podemos mudar, mudamos, se não puder, não mudamos. É isso aí, né? Mas tocasse nesse ponto que é realmente bem interessante, né? Aquela vontade, às vezes, de atropelar certas coisas. O ditador é um síndico bem complicado, né? Com o tempo, o pessoal vai sentindo, vai se murchando, vamos dizer assim, no condomínio, e um belo dia se estoura, né? Se tu vai olhar a história, né? A história da humanidade como um todo teve grandes ditadores, um belo dia se revoltaram. Funciona até o dia que não funciona mais. E no condomínio não seria diferente, claro. É evidente que ninguém vai sair cortando a cabeça de alguém literalmente, né? Óbvio que não. Mas, de uma certa forma, acaba a pessoa saindo ou sendo destituído do cargo, etc, etc, etc. E o bonzinho, me simpatia, né? Que nem eu brinco, fulano é me simpatia. Esse é cobrado mais adiante. E aí ele perde a rédea. Ele acaba perdendo a rédea, né? Porque ele ou faz porque são amigos, ou faz porque ele crê que as pessoas têm um bom senso, que às vezes nem todos têm, né? E aí, geralmente, é o cara que logo em seguida ele acaba abandonando, né? Porque não quer se indispor e tal, achou que era uma coisa. Achou que dava para levar dessa maneira, mas o tempo mostrou para ele que não dava. Não é assim que a banda toca. É isso aí. Bom, acho que a gente já tocou aqui num ponto, mas eu queria voltar nele, né? Que está relacionado como é que tu enxerga esse trabalho a quatro mãos, vamos admitir assim, síndico e administrador. Qual é o papel de um, qual é o papel de outro, como é que esse trabalho se complementa e essa junção, essa sinergia pode gerar um trabalho bacana para um condomínio? Com certeza. Como em primeiro lugar, como já falei algumas vezes aqui, para não ser tautológico aqui, ficar repetindo, né? Mas é importante frisar que a administradora sempre é o fiel escudeiro do síndico, né? Hoje o síndico é A, é B, mas ela é o fiel escudeiro dentro da legislação e dentro do que o regramento diz. Em segundo lugar, a administradora, de uma certa forma, eu acho que também ela atua como pesos e contrapesos.
como as facilitadoras, ou enfim, o pessoal do dia a dia, da administração mesmo, né? Elas têm mais experiências com outros e elas às vezes acabam auxiliando o síndico e dizendo, cara, não é por aí, vai por lá e tal, né? E o síndico, como está ali no dia a dia, ele consegue captar aquilo, trazer, e a administradora acaba operacionalizando aquilo. Sempre, claro, com o aval do síndico, assembleia, aí não estou entrando naquela questão legal ali que tem que se analisar caso a caso, né? Fora, óbvio, né, todo o suporte jurídico, contábil, né? Como eu falei, hoje em dia está bem complexo, estão né? cada vez maiores, né? Bem isso aí, né? A cada ano aperta mais um pouquinho, Isso. aperta mais um pouquinho. Questão de cobrança, a questão de prestação de contas. Eu tenho acompanhado, né, às vezes nas assembleias, né, como os aplicativos, quando chegam, né, isso melhorou barbaramente. Chegava num condomínio grande com várias folhas, assim, um livrão. prestação de contas. Cara, aí o pessoal falava, é verdade, como é que eu vou analisar isso agora nesse período? Sim. Mas também, em contrapartida, o que o síndico ia fazer todos os dias, bater na porta das pessoas? Hoje eu comprei um copo d'água, está aqui a nota. Não existe. Então, hoje eu vejo assim que as facilitadoras chegam, olha, a nossa prestação de contas está em tempo real, no aplicativo. O senhor acompanha, a senhora acompanha. Então, aquilo ali, o cara que já chega para, digamos assim, para agitar a Assembleia, desmorona, cara. Sim. Porque ele chega e diz assim, pois é, às vezes eu olho, pronto, acabou. Ele perdeu toda a legitimidade de cobrar alguma coisa. Sim. Né? Caso contrário, se ele não concorda com uma coisa, ele vai dizer, olha, tal dia aqui, vamos olhar aqui. Então, cara, isso aí é maravilhoso. E só a administradora consegue te trazer isso aí. O síndico não vai ficar baixando plataformas, criando para um... Então, a importância. É um trabalho complementar, claro, né? E com isso o síndico fica solto para realmente tratar de assuntos que interessam. Sabendo que é aquele resguardo lá, comprei, tá com a administradora lá, entra no aplicativo em tempo real. Como eu disse, auxílio jurídico, contábil, etc. Então, cara, é de suma importância, né? Sem dúvida, é um trabalho complexo, sem dúvida nenhuma, certeza. Independente do porte do condomínio, mas quando dá liga entre síndico, administradora e também o síndico e a administradora com o perfil do condomínio, dos moradores, as coisas acontecem e todo mundo sai ganhando, né? E eu faço essa pergunta, e conversávamos antes aqui de começar o nosso bate-papo, que hoje tu, obviamente, não és um síndico que tens teus condomínios exclusivamente com a Firossolto, né? Sim. A gente falava aqui que existem 4 administradoras. Hoje tu atua como síndico pelo menos em 4 administradoras, então tu consegue entender as características de cada uma, como funciona, todas prestando o seu trabalho, mas é um trabalho que te dá essa amplitude de visualização de mercado e de lidar com processos de diferentes empresas, com pessoas diferentes, o que certamente é muito rico para o trabalho a ser desenvolvido. Bom, a pergunta que eu queria trabalhar aqui, estamos nos encaminhando já para um fechamento. Até que ponto uma boa gestão, na tua opinião, tem a capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas? Um trabalho bem feito do síndico, seja com a administradora, enfim, um trabalho bem feito em um condomínio tem capacidade de apoiar e ajudar a vida das pessoas? Claro. Prefiro dividir esta pergunta em 2 momentos. Primeiro, o momento mais técnico, valorização do imóvel, certo? Aqui não quero falar na seara de convivência, valorização do imóvel. Vocês, né, a Firossolto, como vende, loca, etc., sabe muito bem que um condomínio bem administrado com um valor, não digo um valor baixo, mas um valor justo, né? Ainda mais com essa gama de imóveis que tem, é muito mais fácil tu locar, é muito mais fácil tu vender o imóvel. Sem dúvida. Né? Para aquele perfil que tu está buscando. Né? Então, isso passa o quê? Por uma boa gestão. Síndico e administrador. Né? Se um é melhor que o outro, os dois são ótimos, não importa que não é esse. Nós estamos nesse mérito. Não é esse o objetivo da pergunta. Então, valorização do imóvel. Eu acho que como é gratificante, cara, dizer, pô, eu procurei vários imóveis, etc., e gostei do condomínio pelo valor e pelo que ele oferece. Isso é bem gratificante.
Isso é bem gratificante. Porque às vezes o morador que está lá, ele não entende isso. Não reconhece, entende. não E tá bem, porque ele não entende, porque ele não está comprando e vendendo imóveis. Ele não está enxergando o mercado de uma forma ampla, né? Então é muito gratificante o cara chegar numa assembleia e dizer, pô, olha, o condomínio está organizado, etc. E com valor bom, por isso que eu comprei aqui, por isso que eu estou morando aqui. Né? Valorização patrimonial, Valorização patrimonial, né? Tanto para o investidor como para o morador proprietário. Né? Segundo ponto, convivência entre as pessoas. Né? Quem está vou chamar aqui no corpo administrativo, tá? E vou incluir administrador aqui nesse corpo, nessa nomenclatura aqui criada, é preciso entender que ali há uma convivência de pessoas. Né? Eu tenho crianças, eu tenho pessoas idosas, eu tenho jovens, eu tenho pessoal de meia idade, etc, etc. Né? E com atividades diferentes, com momentos de lazer diferentes, com experiências de vida diferentes e tal. E que legal quando todo mundo consegue convergir para uma boa convivência. Claro que aqui eu não vou ser utópico dizendo que tudo é um Alice do País das Maravilhas, é óbvio que não. Mas que há respeito. E entenderem que aquilo ali que se ele fizer errado, ele vai ser, não digo penalizado, acho pesado, mas vai ser educado ou de uma forma advertido, uma conversa, uma advertência verbal ou escrita ou até mesmo uma multa. Né? E entender que isso, cara, isso independe do que eu gosto ou não. Está acontecendo e pronto. Isto cria harmonia na convivência das pessoas, né? E isso só se consegue com uma boa gestão. Eu acho isso aí de suma importância, né? E às vezes as pessoas que estão ali acabam não valorizando. Às vezes quando saem, é que elas conseguem perceber A convivência, ela me parece um valor mais intangível, mais de fundamental importância, porque isso tem a ver com a tua qualidade de vida, claro, né? Claro. Por favor, ninguém merece morar num lugar onde tudo é estresse. Se tu parares para pensar assim, vamos pegar uma situação de uma pessoa que trabalha o dia inteiro, certo? E nem é home office, tá? Que seria o que, entre aspas, menos usa o seu apartamento, o seu condomínio, etc. Se ela passa 8 horas por dia, ela chega, toma um banho, come ou pede um iFood, que seja, e vai dormir, 1/3 da vida dela passa ali. Mas ela passa dormindo. Tudo bem, mas e se o Fabrício resolver meter festa todas as noites ali? Né? E nada acontece. Eu estou prejudicando a qualidade de sono dela, daquela pessoa que não fica ali. Sim. E no outro dia vai se refletir no trabalho, no rendimento do trabalho, etc, etc. Então, agora imagina hoje que há o home office, né, que chegou para ficar e está aí. Então, aquela pessoa, ela, além de dormir, ela também trabalha naquele ambiente. Né? Então, que coisa boa é quando aquilo é de uma forma harmônica. Todos ganham. Né? Todos ganham. E é interessante quando o condomínio e o morador entendem isso, né, Fabrício? É importante. Pena que nem sempre isso aconteça. É verdade. Pablo, nós estamos indo aqui para a nossa questão final, tá? E eu trouxe uma que eu já comento há algum tempo, tá? Que está relacionado assim. Até que ponto o síndico profissional em grandes condomínios, ele é um novo político, como se fosse um político das cidades? Porque muita gente compara o síndico dos grandes condomínios a prefeitos de pequenas cidades. Fazer alguma analogia aqui, né? Eles precisam de voto, eles administram orçamentos por vezes altos, né? Eles tomam decisões que afetam dezenas, centenas de pessoas, às vezes lidam com alianças, pressões e até tem tentações em relação ao poder, que acaba lhes sendo concedido ao ser escolhido, né? Você concorda com essa comparação? Pois é, Fabrício, eu posso te dizer um pouco por experiência, né? Faz 1 ano e meio que eu tenho o prazer de trabalhar num condomínio grande em Pelotas, né? Um condomínio clube, né? Que engloba tudo isso que tu colocaste aí. Mas veja bem, eu não estou falando do Pablo propriamente dito, eu estou falando o papel de um síndico profissional dentro de um grande condomínio. Até que ponto, em alguns momentos, isso se assemelha à política? Claro. Não, eu fiz questão de frisar porque o meu depoimento é um depoimento com conhecimento
não só teórico. Vivencial. Vivencial, né? Eu não estou me lançando a política aqui. Tá bem. Ainda não. Acho que não é a minha praia. Nunca tinha pensado sobre esse assunto. Tu trouxe uma pergunta bem provocativa, Fabrício, né? Mas sim, eu posso te dizer por experiência que o síndico de um grande condomínio, né, ele é quase um mini prefeito, né? É claro que uma prefeitura tem problemas muito mais complexos, mas em compensação também tu tens secretários para te auxiliar, tu tens uma estrutura maior, tu tem um orçamento muito maior, né? E às vezes tu fica escondido em todo esse arcabouço aí, tu tá lá na ponta que ninguém consegue chegar a ti, tu acaba se tornando inatingível. Às vezes um cidadão te encontra no supermercado para reclamar alguma coisa. O síndico de um condomínio grande, mesmo sendo um condomínio grande, ele diariamente ele tá lá dando a cara a tapa, né? E ao mesmo tempo também ouve as pessoas. Eu posso te dizer assim, cara, é um belo de um laboratório para se candidatar a um cargo executivo, sem sombra de dúvida, né? Um belo de um laboratório mesmo, né? Agora, claro, vou te dizer mais. Eu acho que talvez surja aí no futuro grandes líderes, gestores da administração pública que talvez tenham vindo sim desta área. E como insisto, é um belo de um laboratório onde as cobranças são maiores porque aquele que te paga, ele está ali, né? E consegue uma forma mais acessível te encontrar e te cobrar, né? E ao mesmo tempo tu tens toda uma estrutura e às vezes até inclusive com exigências maiores do que um próprio município, vamos colocar assim, né? Que para o município, e aí talvez fugindo um pouco da pergunta, e se eu estiver fugindo tu pode me cortar, né? Hoje em dia isso está se tornando muito bom para o município, né? Porque ele recebe grandes valores de IPTU concentrados. Numa área que ele não dá manutenção em iluminação pública, ele não dá manutenção em asfalto, ele não dá manutenção em esgoto, ele não dá manutenção em praças de jardins nem nada, então ele só recebe, né? Digamos assim, uma menina dos olhos de qualquer prefeitura, né? Mas que está, sim, surgindo, acho que grandes, com certeza, principalmente em grandes centros, acho que vão surgir, se é que já não surgiram, grandes candidatos aí a um cargo executivo, né? Eu trago isso porque a gente lidando com a diversidade de grandes condomínios e hoje esses grandes condomínios, boa parte deles já atuando com síndicos profissionais, a gente vê por vezes a condução dos síndicos e elas nos remetem a um político na sua essência, né? Na sua essência, em todas as características, né? Então, era uma pergunta bem provocativa. Sim. Mesmo para ti que vive do lado de dentro, né, e vive isso, né, poder dar o teu parecer de o quanto tu enxergas que tem conexão entre as atribuições que um político acaba tendo no seu dia a dia, né, e de um síndico que opera num grande grupo, num grupo de coletividade, ele acaba tendo que exercitar, né? Então fica aqui, talvez quem sabe para um zoom maior num outro momento acerca, né, dessa nossa pauta. Vou pensar com carinho. Tá bem, tá Nunca bem. tinha refletido sobre isso. Então parece que nas próximas eleições municipais aí já temos uma perspectiva. Legal. Pablo, eu queria te agradecer por essa conversa tão rica, tá? Porque a gente acaba aqui conseguindo entender o mundo condominial sobre uma ótica de quem está dentro, né? De quem vive os dilemas, os desafios, como tu vives só há 25 anos. Né? Então, síndico é quem estar no meio do fogo cruzado entre os interesses, emoções e regras, é ter que ser gestor, por vezes mediador, por vezes psicólogo e muitas vezes o culpado oficial por ter feito algo. Né? A verdade é que o condomínio, como a gente disse, é um reflexo da sociedade. Né? Quando há diálogo, transparência e respeito, as coisas fluem. Né? Mas quando cada um pensa em si, até mesmo o melhor condomínio pode perder o seu equilíbrio. Né? Falamos do papel essencial da administradora, que garante que o condomínio funcione de forma técnica, segura e responsável.
E também do valor dos síndicos comprometidos, que entendem que liderar é servir, não se servir. Para quem é síndico, espero que esse episódio tenha trazido bastante inspiração para você seguir firme e continuar na sua caminhada de prosperidade e clareza acerca do papel. Para quem é morador, que sirva também para lembrar que o condomínio é de todos, né? Que bom senso não faz parte da coletividade e que cada atitude constrói ou destrói o ambiente em que se vive. Pablo, queria te agradecer e fazer as tuas considerações finais. Eu, primeiramente, agradeço esse convite, essa convocação, brinquei contigo aqui. Foi um convite, tu pode ter entendido como convocação, mas da nossa parte foi um convite. Foi um prazer, passou tão rápido essa nossa conversa aqui, né? Foi de uma forma tão agradável. Espero ter colaborado com alguma coisa, né? Sem dúvida. É claro que não se esgotaria no podcast, isso aí se dá para fazer novelas, né? Isso que a gente nem contou casos práticos aqui, aí sim, aí nós vamos enlouquecer. Aí vira reality show. Aí vira reality show, Mas o recado que eu dou é o seguinte, primeiro, para quem está entrando na área, né? Quem pensa em entrar na área, é um mercado interessante, é um mercado promissor, mas entenda que você vai sacrificar algumas coisas da sua vida, né? Você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que ter, óbvio, conhecimento técnico, né? E entrando nesse mercado, separe um pouco do pessoal, do profissional, porque a vida passa, né? E se você não separar, não vai ser os outros que vão separar. Os que já estão aí, né? Espero ter colaborado com alguma coisa. A gente sempre aprende, né? Em qualquer conversa. E os condôminos, né? Os moradores, de linha geral, sempre tenham isso em mente. O síndico, ele não está lá para ser o candidato à minha simpatia, ele só quer que a coisa flua da melhor maneira possível da coletividade, que a coletividade, e aí não é A, B ou C, mas que a coletividade, em linhas gerais, usufrua o melhor. Às vezes tem que ser chato? Tem que ser chato. Às vezes a regra é chata? Sim, a regra é chata, mas não foi feita por nós e nós estamos aqui para aplicar aos meios legais para isso. E, caso contrário... E se o condomínio não estiver concordando também com a regra, que ele leve uma que assembleia e altere, que mude, né? Isso aí. Pense sempre que essas chatices, essas aplicações, elas estão sempre pensando num bem melhor. Não só da valorização do patrimônio, né? Como também da coletividade. E os dois juntos é que dão o melhor condomínio para todos. Muito obrigado, Fabrício. Ora, que isso. Nós que agradecemos. Hoje você viu que gestão condominial não é sobre paredes, é sobre pessoas. É sobre lidar com conflitos, decisões e responsabilidades, que no fundo ensinam o que é viver em comunidade. A partir de agora você já sabe, síndico não é vilão, é muitas das vezes quem sustenta o equilíbrio. A administradora não é inimiga, é quem garante a ordem e a transparência dentro do mundo condominial. E condomínio não é problema. É um projeto coletivo, que dá certo quando todos fazem a sua parte. Siga a Firô Souto nas redes sociais, acompanhe o Firô Podcast nas plataformas digitais e compartilhe esse episódio com aquele amigo síndico, com aquele condômino, com alguém que possa fazer bom uso desse conteúdo para crescer, porque esse é um dos nossos objetivos, trazer informação para você crescer sempre. Firô Souto, sempre contigo.